Oda finalmente deu algumas dicas sobre o que vai ser o Battle Royale que ele tanto falou sobre na Jump Fest. E isso seria basicamente todos em busca do mesmo prêmio. Nesse capítulo, o Oda acaba dando uma pequena pista sobre isso. Vemos Kid se aproximando da ilha de Elbaf, finalmente a ilha que a gente tanto ouviu falar. Basicamente, a confirmação também de que Sal era o homem marcado sobre as chamas e que ele possui algum conhecimento sobre o One Piece. Talvez seja o Road Poneglyph. Junto com isso, a gente também tem a movimentação de Garp, que vai para a Ilha Ratinoso tentar salvar o querido Capitão Kobe. E a gente lembra que o Barba Negra ainda está ocupado na interminável luta dele contra Law. Obviamente ela já deve ter terminado, o Oda está apenas aguardando o fim da Ilha Egghead para anunciar o vencedor daquilo, ou pelo menos anunciar o resultado daquela batalha, se Law conseguiu fugir ou não. E o próximo movimento dos Chapéus de Palha vai definir tudo, se realmente o Battle Royale vai ter a ver com eles ou não, se isso pode trazer a gente de volta para Vivi ou não, já que ela possui uma certa ligação com os gigantes. Mas vamos lá, esse é o review do capítulo 1071 de One Piece, a ofensiva de um herói. Se você gostar, aproveita para se inscrever aqui no canal, que você fica sempre ligado em quaisquer novidades de One Piece. O capítulo se inicia com Kuma voando para um destino, após ele meio que se rebelar de certa forma contra Dragon e os outros revolucionários. Ele tem um destino, e esse é o porto que fica na base da Headline, o Porto Vermelho. Lá ele acabou chocando-se contra a parede e todos ficaram muito assustados, já que o Kuma era para ser o grande serviçal dos dragões celestiais, mas ele estava lá por algum motivo completamente destruído. A gente sabe o que aconteceu com ele, a gente só não entende o porquê ele está voltando para lá. Uma voz anuncia que aquele é Bartolomeu Kuma, o que antes era apenas um escravo dos Tenryubito, hoje é um ser que não possui uma programação definida e que não se sabe o motivo dele estar lá, podendo botar todos os civis que estão ali em perigo. A Marinha começa a agir para impedir o Kuma do que é que ele quer fazer. E a gente aguarda para entender o que é exatamente isso e por que isso está sendo mostrado agora. Obviamente, em paralelo com isso, a gente vai ver algumas coisas acontecendo sobre o porquê o Vegapunk não pode voltar ele ao normal, indicando que isso seria um experimento que daria muitos resultados caso realmente ele atingisse as respostas que ele quer. Ou Kuma tomou realmente uma decisão que não possui volta lá quando ele pediu para o Vegapunk fazer isso. E isso certamente teria a ver com a decisão dele em proteger os revolucionários, em conseguir alcançar os objetivos que eles tinham, que é parar o governo mundial. Ainda é um pouco indefinida essa questão toda, eu tentei puxar na memória algo que relacionasse ele com algo que já aconteceu no passado, já que o Oda adora fazer esse tipo de coisa, mas inicialmente eu não encontrei nada. Ele está indo lá para se rebelar contra os Tenryubito, ou fazer algo de ruim à marinha, ou apenas voltar ao lugar que ele estava acostumado. Essa eu acho que é a mais improvável, mas não dá para saber o que aconteceu na programação de Vegapunk. Talvez o último desejo dele, quando seu corpo já não aguentasse mais tudo, fosse talvez dizer adeus à sua própria vida. E talvez esse seja um dos últimos momentos em que estaremos vendo Kuma em ação. E isso é um pouquinho triste, mas podemos daí criar algumas teorias em cima disso, como a possibilidade do Frank ter a fruta dele, já que isso era algo de muito tempo atrás, e existem alguns chapéus de palha que estão precisando de um pouco mais de foco. E isso seria algo muito interessante. Diz aí sua opinião. O que você acha? Gostaria do Frank com a Nikyu no Mi? Enquanto essas possibilidades são muito remotas da gente ter uma troca de Akuma no Mi e também de um personagem saindo de cena de One Piece para sempre, a Marinha continua atacando, mais especificamente a CP0 continua tentando acabar com o Vegapunk. Eles precisam invadir o domo principal de alguma forma e ele está simplesmente sendo trancado da maneira que é possível para proteger tanto os Chapéus de Palha
quanto os 7 Vegapunks que ali estão. A gente não vê Atlas nesse capítulo, o que dá a entender que ela não sobreviveu ao golpe do Lute, mas não dá para ter tanta certeza, já que ela pode ser reconstruída. Ou também não dá para saber o que acontece quando ela sai de cena. Algo volta para o Vegapunk, o cérebro dele volta a receber as informações. Teoricamente ele sempre tem os relatórios, mas o que acontece com as funções que ela tinha? Isso a gente não consegue ter certeza ainda. O lugar é uma grande armadilha, assim como eu falei no vídeo que eu vou deixar aí no card. A ilha de Egghead é simplesmente uma grande armadilha, não só para quem tentar atacar eles, como a CP0 está fazendo, mas principalmente para Kizaru. Existem diversas referências que o Oda utiliza para mostrar que é uma armadilha. Eu não vou estender muito sobre por que é uma grande armadilha, mas a própria aparência do ovo já parece aquelas armadilhas de urso. E a gente vai ver isso funcionando pela última vez até o momento em que Kizaru vai aterrissar na ilha, que infelizmente ainda não aconteceu, e acho que todos estamos muito ansiosos para isso, para ver o Luffy enfrentando o Almirante, possivelmente, ou apenas eles fugindo, o que eu não gostaria tanto. Coisa que pode se notar é a presença do Kizaru estar ali no momento em que o Vegapunk fala sobre não conseguir clonar Logias, e por isso a armadilha seria para pegar o Kizaru. Mas ainda não é certeza. Todas as saídas estão sendo bloqueadas e o único navio que está ali é dos Chapéus de Palha. Todos os Vegapunks estão ali planejando como eles vão se safar dessa, enquanto a Lilith tenta entrar em combate contra eles, o Shaka, sendo a razão daquilo tudo, sendo a consciência de manter tudo de certa forma com os pés no chão, ele mantém ela sem poder agir sozinha. E aí o plano para escapar começa a ser executado. E aqui vem uma coisa interessante. Vegapunk diz que é um pouco culpado, se sente culpado pelo que aconteceu com Sentomaru e porque ela era muito leal a ele, o que dá a entender que ele ainda tem um pouquinho de coração, apesar dele fazer de tudo para sempre sair por cima nos seus experimentos. E nesse momento eles falam sobre outras pessoas que eles podem chamar para ajudar eles a sair, só que no momento em que fosse feito, eles também entrariam na mira do governo mundial. Vegapunk, o principal, Stella, não pensa nem duas vezes em pedir ajuda para isso. A única resposta que a gente vê do Dendemushi é que ele estava preparado a todo momento para esta ordem. Não dá para ver muito sobre o Dendemushi, eu pelo menos não reconheço ele, então acho difícil que seja alguém que já tenha aparecido. Mas vamos ficar no aguardo para que seja algo interessante, caso já seja alguém que a gente já tenha visto. E enquanto vemos as reações do Chapéu de Palha em saber que os 7 vão embarcar junto com eles para sair daquela ilha, aí vemos um questionamento. Será que o Sunny vai se tornar uma grande fortaleza para aquelas pessoas ali, né? Afinal, é um navio que teoricamente vai carregar eles até o final. O que vai acontecer com Vegapunk no final, né? Eu já fiz a teoria sobre o Frank falando, se tornando parte ou o próprio conhecimento do Vegapunk, mas eu agora tô meio sem saber exatamente o que vai acontecer. Tô muito em dúvida. Deixa a sua opinião aí embaixo. Se depender da Bonnie, ela vai acabar com a raça dele de uma vez por todas. Correndo com uma cara furiosa, ela parte para tentar achar o Vegapunk e acabar com ele, já que ele não vai voltar o pai dela ao normal. Pelo menos essa foi a resposta dele. Enquanto isso tudo está acontecendo, as defesas do domo central estão desativadas por alguma pessoa e não se sabe o motivo. A gente apenas sabe que algo está causando isso e agora todos ali estão vulneráveis ao ataque da CP0. Ninguém sabe e, segundo o Pitágoras, não tem ninguém na sala de controle, ou seja, ninguém poderia ter feito isso. O que será que aconteceu nesse momento? Enquanto a gente vê a CP0 discutindo se era ou não uma armadilha, os 3 partem e aí a gente vê finalmente o nosso querido Zorão acordando, talvez com uma espécie de barulho ou haki da observação, entendendo o que estava acontecendo. Kako tenta acertar
o navio do Chapéu de Palha com seu Rankiaku e foi apenas dilacerado o seu golpe, já que o Zoro acordou e fez um simples corte para parar tudo. A cara de surpreso do Kaku só não é melhor do que a do Zoro, simplesmente irritadíssimo com alguém interrompendo o seu sono. E aonde está Brook nessa história toda? Eu não me recordo dele ter sumido. Na verdade, eu nem lembro do Zoro e ele tendo aparecido depois deles terem deixado o barco ali com eles, né? O que vai acontecer nesse grande embate? Eu tô curioso para ver uma revanche entre eles, só não no Sunny. Por favor, não destruam o nosso barquinho. Enquanto eles tentam voltar tudo ao normal, a escapada começa a ser feita. Luffy e Jinbe, Chopper aparecem novamente enquanto a Bonnie sumiu, perseguindo o Vegapunk, falando tudo aquilo que a gente já viu sendo falado. Então, nessa situação, eles falam um pouco sobre tudo que aconteceu, fala do Luffy lutando contra eles, e aí vem uma questão: será que Bonnie vai entrar, seja temporariamente, no bando do Chapéu de Palha, já que ela tem algumas características parecidas com a Vivi? E eu acho que seria uma fusão interessante ter ela no bando, já que a gente teria alguém com uma Akuma no Mi um pouco mais estratégica em algumas questões e que poderia ser um alívio cômico, até mesmo interessante em alguns momentos da obra. Eu gostaria, não sei se vai acontecer, acredito que não, é improvável, já que não tem muita história para contar mais sobre ela, sobre o seu objetivo, a não ser querer que seu pai volte ao que era antes. Eu acho que isso dependeria muito do Vegapunk e não de chegar à última ilha ou algo do tipo. Vegapunk fala sobre um motivo pelo qual ele não pode voltar o pai dela ao normal. E aqui é um grande não sei para todo mundo, já que não existe motivo para isso não ser feito, a não ser que o Vegapunk saiba de algo para o futuro ou tenha alguma inteligência que ninguém tem, o que ele obviamente tem, mas o que exatamente ele quer com isso? Por que o Kuma está sendo usado para isso e principalmente por que o Kuma foi para Mary Joyce do nada, logo após ser resgatado, sendo que ele estava teoricamente parcialmente consciente. Por mais que suas ações fossem sem pensar e até um pouco grotescas, ele estava utilizando sua Akuma no Mi e se movimentando exatamente para aquele lugar por um motivo específico. E a gente talvez tenha a revelação no próximo capítulo. Corta isso e aqui vem o assunto mais interessante de One Piece do ano. Talvez não exatamente o mais, mas o do próximo ano com certeza. Já que a gente está começando a ver um pouco sobre a movimentação do mundo de One Piece com relação a tudo que está acontecendo. Temos um almirante indo para a ilha Egghead, o Chapéu de Palha fugindo de lá e tendo que ir para um destino, já falei sobre isso. Luffy e Kid apontaram para o mesmo lugar, mostrando que eles estariam exatamente juntos na ilha de Elbaf. E isso provavelmente vai acontecer, já que Elbaf deve ser o destino não só deles, mas também de todos os outros participantes dessa guerra que vai se tornar o arco de Elbaf. Algumas coisas interessantes que a gente pode tirar como passado. O arco de Elbaf é relacionado com os gigantes, é a terra dos gigantes. Kid chega lá e ele basicamente está com o objetivo de encontrar o One Piece. Outra pessoa que falou isso anteriormente foi Shanks. Agora é o momento deles se moverem. A nova era está chegando e agora eles vão atrás do One Piece também, mostrando que o Shanks tem algum conhecimento que possa fazer ele levar todo o prêmio para casa. E para isso, o seu principal alvo deve ser o arco de Elbaf também, ou a localização de Elbaf. Logo ele e Kid que possuem uma relação com atritos, já que Kid perdeu o seu braço justamente para o Shanks, num combate em que a gente não sabe nada, mas a gente viu que o Shanks deixou uma brincadeirinha ali no corpo dele, tanto uma cicatriz enorme quanto o seu braço. E aí a gente vai entrar aí nesse questionamento, será que vai rolar um novo atrito entre eles? E aí quem poderia entrar nessa brincadeira toda? Exatamente Barba Negra. Se o Elbaf realmente possui o último Poneglyph e Barba Negra pelo menos pegar os Poneglyphs que estão com Law, quer dizer que ele vai estar a caminho da última ilha. Eu não acho que vai ter embate com ele, eu não acho que ele vai participar, mas novamente ele vai chegar, pegar o prêmio
e sair vazado. Isso é tudo que o Barba Negra sempre faz e é a hora perfeita para ele fazer isso de uma vez por todas. Eu não acho que ele vai entrar numa grande guerra, mas sim ele vai usar sua inteligência para sair por cima, independente do que esteja acontecendo em Elbaf. Eu acho que a gente também pode ter a participação de Crocodile nisso tudo, já que, se a gente for comparar um pouco, esse arco pode ter a ver um pouco com Alabasta, e a gente tinha o Crocodile em Alabasta. Então eu vejo uma grande possibilidade para isso acontecer, junto com o Luffy, que chegaria depois. Qual é o destino de Law? Qual é o destino de Kobe? Esse está preso, e a gente viu nesse capítulo que Garp está indo resgatá-lo junto com Helmeppo. Eu acho um pouco delicada essa situação, mas como eu disse, para mim Barba Negra vai se mexer. Eu não acho que ele vai ter um embate contra o Garp, e se tiver, pode ter certeza que ele perderia. Mas o que eu acho que vai rolar aqui? Barba Negra adora essas situações, ele adora fazer grandes armadilhas para quem está desesperado. E quem está desesperado nesse momento é Garp para salvar o seu querido aprendiz. E isso faz ele tomar decisões inconsequentes que podem levar a resultados piores ainda. Garp precisa de algo da marinha, senão não teria motivo ele manter Kobe capturado. Então, o que exatamente ele quer? Ele preparou toda uma armadilha para que o Kobe entregasse algo de novo para ele, como a gente viu no incidente de Rockport. Por mais que ele tenha saído como herói naquela situação, ele precisou entregar a ilha para a Barba Negra. Ou seja, o Kobe pode novamente sair como herói de tudo, entregando apenas algo que o Barba Negra quer. O que é, a gente ainda não sabe, mas talvez tenha a ver com o próprio One Piece. Talvez não, talvez seja a ver com o Serafim, é difícil ter certeza nesse momento. A cada capítulo que passa nós temos mais e mais mistérios, mais acontecimentos e menos respostas, já que a gente não tem a definição do que está acontecendo ainda em Egghead. Eu espero que isso aconteça logo, já que esse arco realmente parece mais um arco apenas de transição, com alguns capítulos introduzindo algo gigantesco que é o Vegapunk, mas que vai acabar de um jeito ou de outro. A gente dificilmente vai ter mais 10 capítulos com isso, principalmente porque o alvo já está setado, né? A gente já sabe onde que a gente vai estar se movendo e é muito provavelmente para Elbaf. Então eu gostaria de ver o que vai acontecer nesse arco, já que a gente vai ter a presença de tantos grandes nomes de One Piece. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like, seu comentário, diz aí o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E é isso, um ótimo fim de ano, um abraço, fui!